boa noite. É Pedro Henrique Genil da Band News FM. Mais um resultado, mais um empate, 3 empates dos últimos 4 jogos, é uma sequência que o Atlético não tem conseguido voltar a vencer. O Atlético construiu bastante, principalmente aqui no primeiro tempo, mas não concluiu a gol. Teve também uma construção muito grande de jogadas, chegadas com perigo no segundo tempo, e enfrentou um Ceará que vem de uma sequência que não perde agora há 11 jogos consecutivos com o Guto. Mas depois dessa criação e não conclusão com mais eficiência, você chega à conclusão que está faltando mais confiança para alguns jogadores do Atlético, exatamente por conta dessa sequência negativa que o Atlético está tendo de não conseguir voltar a vencer Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A falta de confiança está pesando nesse momento? Ô Barroca, boa noite. Bem, boa noite. Primeiro que eu entendo que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, é um campeonato de muitos jogos, muito desgaste físico, um campeonato de oscilações, e o Atlético Goianiense está vindo de 3 partidas aí, com 2 empates e 1 vitória nos últimos 3 jogos. Então, os jogadores têm se dedicado, os jogadores têm se esforçado, nosso time é muito competitivo, isso é muito mérito dos jogadores. Hoje acho que a gente fez uma partida equilibrada defensivamente, a gente jogou muito bem postado defensivamente. A equipe do Ceará, do Guto, como você bem falou, é uma equipe muito bem organizada para as transições. Então, a equipe, se você se desorganiza defensivamente, eles aproveitam. Geralmente, eles vencem aqui no Castelão. E eu acho que a gente, além de ter sido organizado defensivamente, a gente teve algumas boas oportunidades. Primeiro tempo, o Arnaldo deu um chute que o Richard fez uma boa defesa. O Lucão teve 2 oportunidades. A gente teve algumas oportunidades aí de bola parada. Mas foi um jogo muito competitivo. Obviamente que a gente jogou para tentar buscar a vitória, como a gente sempre faz. Não foi possível. Então a gente empatou com um adversário que está ali mais ou menos na mesma região da tabela que a gente. E a gente espera agora, com essas semanas abertas, recuperar fisicamente jogadores, acrescentar aquisição em algumas coisas na nossa equipe, inclusive no que você falou aí de aspectos ofensivos, que com a semana aberta dá para se trabalhar, para que a gente consiga aí no próximo jogo com o Bahia jogar bem e vencer, que é sempre o nosso objetivo. Barroca, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Você falou aí de recuperar fisicamente os jogadores do Atlético. Na sua visão, alguns atletas muito importantes para o Atlético também caíram de rendimento tecnicamente? Você também entende que precisa recuperar alguns jogadores tecnicamente? E queria que você falasse também sobre a saída do Arthur Gomes, o que o Atlético perde com a saída desse jogador. Na verdade, com o acúmulo de jogos do jeito que está sendo nessa temporada, o jogador ele não é máquina, né? O Dudu ele vinha de 23 jogos seguidos como titular. Quer dizer, jogando quarta, domingo, 23 jogos seguidos, é a parte física, é a parte técnica, é a parte mental, emocional. Tem jogador que tem filho pequeno que não consegue conviver com a família, que não consegue... É muito pesado, né? E eu acho que as semanas cheias vão oportunizar para a gente descanso físico, recuperação dos jogos, vão possibilitar para a gente aquisição nos treinamentos de melhor qualidade, uma logística melhor da gente conseguir chegar mais inteiro nos jogos e, obviamente, mentalmente para os jogadores tirar um pouco desse peso, dessa sequência de jogos aí, para que a gente chegue sempre nas partidas com um tanque cheio para entregar o nosso melhor. Mesmo nesse cenário, o nosso time está de parabéns, porque nosso time é batalhador, é valente, briga sempre, é sempre muito competitivo. Sobre o Arthur, ele teve uma escolha, teve uma oportunidade, um garoto muito bom, um atleta muito bom, uma pessoa muito boa, desejo muito sucesso para ele e a gente agora tem que encontrar aqui dentro opções para suprir a ausência dele, mas vamos fazer isso aí acreditando sempre quem a gente tem aqui dentro do nosso grupo. Professor Barroca, Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você. Hoje o Arnaldo, como titular, ele fez alguns desarmes, construiu ofensivamente, né, fez uma bonita jogada, quase resultou num bonito gol. Queria que o senhor falasse por que o Arnaldo estava tão bem
foi o segundo jogador a ser substituído e o porquê que o Janderson, que mais uma vez não esteve bem, e ficou até o final? Bem, primeiro o Arnaldo, eu concordo com você, achei que ele fez uma partida muito boa. O Arnaldo é um jogador da minha total confiança, já conheci o Arnaldo do Botafogo, é um dos jogadores que mais trabalham aqui no nosso grupo, um dos jogadores mais respeitados e um dos jogadores que eu mais utilizo durante as partidas, justamente pela confiança que eu tenho nele. O Arnaldo, ele foi no limite físico dele, me pediu para sair, já estava desgastado fisicamente. Pediu substituição. A ideia, na verdade, hoje era nem utilizar o Dudu, porque o Dudu também vinha de um acúmulo de jogos aí muito pesado. A ideia era não utilizar ele no jogo de hoje, mas diante desse pedido do Arnaldo, eu acabei tendo que utilizar o Dudu. E sobre o Janderson, eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua. Acho que o Janderson lutou muito, foi o nosso principal jogador nas transições. O Janderson é um jogador que precisa muito de confiança, porque é um jogador que depende muito das suas jogadas individuais e da minha parte, da parte da comissão técnica, da parte de todo mundo aqui. Ele vai ter sempre a nossa confiança enquanto lutar, enquanto correr, enquanto se dedicar. É um jogador que vai ter sempre que arriscar e vai ter da minha parte o apoio total para continuar trabalhando, ajudando a equipe. É um jogador que eu tenho confiança, que eu conheço também e espero que continue crescendo. Tem muita coisa para crescer, é um jogador jovem, tem muita coisa para se desenvolver, mas é um jogador que tem muito a minha confiança. Professor Eduardo Barroca, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. O Dragão perdeu um grande jogador nessa semana, Arthur Gomes. Eu queria que o senhor comentasse sobre essa saída e também falar sobre agora a busca por um novo jogador para o ataque. O Atlético vai ao mercado repor essa peça perdida? Eu falei anteriormente aqui, o Arthur, primeiro um garoto honrado, um garoto muito sério, dedicado, tem o meu respeito total. Recebeu um convite e teve uma possibilidade para sair e fez uma escolha de sair. Eu desejo muito sucesso, muita sorte para ele, porque enquanto trabalhou comigo aqui foi muito importante para a gente, né? Sobre o mercado, a gente está sempre atento, mas sempre com aqueles critérios que a gente deixa muito claro, que a gente só traz para dentro do nosso trabalho que realmente a gente tem segurança que vai agregar algum valor. Eu tenho muita confiança nos jogadores que eu tenho aqui no Atlético, tenho muita confiança na unidade do grupo, na força do grupo, e a gente vai crescendo passo a passo aí, jogo a jogo, para terminar a temporada da melhor forma possível. Boa noite, Barroca. Felipe André do Jornal Hoje. Barroca, hoje a gente viu a estreia do Matheus Barbosa, ele acabou entrando ali no lugar do William Maranhão, e eu gostaria de saber se a disputa pela titularidade do Matheus Barbosa, se é realmente nessa posição, ou se a entrada dele acabou sendo alguma situação de jogo. Não, o Matheus é um jogador que chegou agora, um jogador que estava fazendo uma temporada muito boa no Cruzeiro, um jogador que a gente tem uma expectativa muito boa pelas informações, pelo histórico. Eu também quero aproveitar para reforçar o André Lima, que fez uma partida muito boa contra o Santos, entrou muito bem contra o Atlético Paranaense, é um jogador que eu também tenho gostado demais. A competição interna está sempre viva, a gente tem ali Baralhas, que é um jogador referência, é um jogador que tem feito um trabalho muito bom, feito inclusive gols. Maranhão, que é uma referência bastante importante no nosso time. Marlon, infelizmente, ainda está machucado, mas a gente fica feliz com essa competição interna. Quem ganha com isso é o Atlético. Eu sou um treinador que gosto muito de manter viva essa competição e utilizar os jogadores dentro do cenário que o jogo apresenta pra gente. Jânio, para fechar? Boa noite, Eduardo. O Atlético teve bons momentos durante o jogo, né? Algumas chances no primeiro tempo, teve um bom final de segundo tempo. Você diria que o Atlético conquistou um ponto ou deixou de ganhar 2 desse empate? E o fato de estar agora fora da Copa do Brasil, pelo menos dá para o time ter um foco total no brasileiro e fazer o que você estava falando de recuperar de vez, de desgaste? Bem, a gente vai jogar sempre para vencer. É por aí? Boa noite. Boa noite. A gente vai jogar sempre para vencer, em qualquer cenário, porque essa é a minha característica como treinador, é a característica dos nossos jogadores, é a característica do clube. O clube tem esse DNA. Então a gente vai jogar e lutar em qualquer circunstância para tentar vencer. Mas hoje eu acho que a gente lutou bem, a gente jogou contra um adversário
bom, que tem um tempo de trabalho grande, aí o Guto à frente do Ceará. E acho que diante desse cenário, apesar da gente ter jogado bem, criado as oportunidades, a gente ganhou um ponto, tá? A gente ganhou um ponto, é sempre difícil jogar aqui no Castelão. E sobre agora as semanas cheias, com certeza vai ser um período importante para a gente, um período de recuperação física, um período de qualidade de trabalho diário. Isso é muito importante, porque desde que eu estou aqui praticamente não se teve isso, foi jogo, recuperação, pouquíssimas vezes. Eu acredito que eu estou aqui há um pouco mais de 70 dias, se em 3 ou 4 vezes eu consegui trabalhar o grupo todo, foi muito, sempre na recuperação dos jogadores que jogaram. E agora a gente vai ter oportunidade de, em sequência de semanas cheias, observar a competição interna, dar qualidade aos treinamentos, recuperar os jogadores fisicamente e mentalmente. O jogador vai poder treinar, ir para sua casa, ficar com a sua família, se recuperar para entrar nos jogos aí com mental forte, recuperado fisicamente e com questões coletivas desenvolvidas, que eu acho que é também muito importante aí no desenvolvimento desse campeonato. Obrigado a todos, pessoal.